Olá, um bom dia. Nós estamos aqui com mais um devocional, nosso último devocional dessa série de 6 devocionais, apresentando a você quem é Cristo. E eu acredito que essa semana foi uma semana muito especial e eu espero que você tenha sentido a presença de Jesus, assim como nós sentimos. Nos encontramos muito alegres, pois cremos que o Senhor se fez presente no seu lar, assim como se fez no nosso. E nesse nosso último devocional, nós não poderíamos deixar de falar do nosso Jesus como o grande Salvador que Ele é. E para nós começarmos, eu gostaria de que nós possamos ler juntos o Evangelho que escreveu João, no capítulo 8, versículo 3 a seguir, que diz assim: Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo de um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou. Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Essa passagem me traz uma alegria muito grande, porque nela eu vejo um Jesus maravilhoso. Aquela mulher estava em pecado e foi trazida a Jesus para que os fariseus pudessem testá-lo. Mas Jesus, com sua sabedoria, conhecia o coração tanto daqueles fariseus, daqueles doutores da lei, como daquela mulher. E Jesus, vendo o coração daquela mulher, notou que ela era uma pecadora, mas que ainda assim ele estava disposto a lhe entregar o perdão. Quando Jesus diz àqueles homens: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Nenhum daqueles homens tiveram coragem de atirar a pedra, porque eles estavam ali como juízes. Mas quando Jesus se colocou diante daquela multidão, diante daqueles fariseus como verdadeiro juiz, ele mostrou para aqueles homens que eles eram tão pecadores como ela. Talvez não pecassem o mesmo pecado que aquela mulher tinha feito, mas não deixavam de ser pecadores. Nós temos que entender que todos nós somos pecadores, que todos nós fomos destituídos da glória de Deus, todos nós fomos lançados ao pecado, e somente através de Jesus, ninguém mais, somente Jesus, pode nos perdoar e nos tirar de uma vida de pecado. Quando ele olha para aquela mulher e diz assim: cadê os seus acusadores? Aquela mulher diz: não sobrou nenhum, Senhor, porque o único que podia acusá-la não estava acusando. Jesus, ele sendo juiz naquele momento, ele decidiu não julgá-la. Não porque ela merecia ou ela deixava de merecer, mas por quem ele é. Jesus, ele não nos julga, porque ele sabe tudo o que passamos. Ele, como homem, enfrentou todas as emoções e dificuldades que nós enfrentamos. Mas ele diz àquela mulher: vá e abandone a sua vida de pecado. A diferença é que quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, o pecado já não chama mais a nossa atenção. Ele já não satisfaz a nossa alma. O pecado já nos traz aquela esperança. O pecado já não satisfaz o vazio de dentro de nós.
Quando nós conhecemos verdadeiramente Jesus, nós somos preenchidos. E somos preenchidos de tal maneira que as ilusões do pecado já não nos atingem. E é aí que vem a questão de que vá e não peques mais. Aquela mulher, eu creio que ela saiu dali diferente. Ela saiu dali com a sensação de que ela encontrou um Salvador. Existia um homem que tinha todo o direito de julgá-la, de apontá-la, de apedrejá-la. Mas ainda assim, ele preferiu perdoá-la. Ele preferiu ceder àquela mulher a salvação. E é isso que Jesus quer fazer por você, pela sua família nesta manhã. E é isso que ele está nos apresentando todos os dias, através do seu sacrifício na cruz. Jesus é o nosso Salvador. Ele poderia nos condenar, ele poderia nos julgar, mas ainda assim, ele preferiu nos amar. Ele escolheu nos perdoar. E basta nós estarmos diante da presença dele, basta nós nos arrependermos de nosso pecado, nos rasgarmos diante de Jesus e ele nos dará a salvação. Ele nos apresentará um céu onde não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá sofrimento. Um céu onde nós o adoraremos e seremos totalmente livres. Não a liberdade que este mundo oferece, mas a liberdade que somente Jesus pode dar. Que você possa essa manhã compreender que tem um Salvador, que ninguém além dele pode salvar a sua vida, salvar a sua alma, te trazer alegria e preencher todo o vazio que há dentro de você. Que você possa ser preenchido pela presença de Jesus e que você possa lembrar que ninguém além de Jesus é aquele que traz perdão e salvação para a sua alma. Que a sua manhã seja abençoada, que a sua semana, o seu final de semana seja abençoado e que Jesus se faça presente em sua casa. Deus abençoe.